Paz do Senhor, povo de Deus. Eu vim comunicar a todos que gostaria que os irmãos que fossem inscritos deixassem seu like, seu joinha, em nome de Jesus, deixasse seu comentário e compartilhasse, né? Para que nosso canal pudesse crescer mais, para que meu esposo, o trabalho dele fosse divulgado mais, né? Eu peço e agradeço aos meus inscritos do fundo do meu coração, né? Que Deus venha abençoar, né? Derramar bênçãos sem medida, chuva de bênção na vida dos inscritos. Muito obrigado. Gostaria que os inscritos compartilhassem, né? Ajudassem. Mas eu tenho algo para falar para os irmãos. Era fácil eu chegar aqui e mentir para que o meu canal crescesse, né? Meu nome sempre será Josiane Maria. Era muito fácil eu chegar aqui para os irmãos e começasse mentindo, falando mentira. Irmãos, o nome de Deus está sendo muito usado por falsos profetas. Gente, tem um pastor aí que foi da Assembleia de Deus, que na época ele não era pastor, e ele saiu da Assembleia, foi para Deus e Amor. E na Deus e Amor ele conseguiu lá, né, ter dons dados por Deus. O nome dele é Pastor Júlio César. Gente, vocês acreditam que esse pastor está dizendo que está expulsando? Eu vi um vídeo dele sim, dizendo que está expulsando o demônio só com a sombra dele. E tem mais, dizendo que está falando com Jesus pelo celular. Jesus está falando com ele pelo celular. Tem uma pastora aí chamada Nadir, uma senhora que veste roupas brancas. O canal dela tinha poucos inscritos. Depois que ela trouxe revelação, que foi arrebatada ao inferno, o canal dessa senhora, que tem título de pastora, é bem humilde, ela falou que Silvio Santo, que não é, o nome dele não é Silvio Santo, é Senhor Abravanel. Ela disse que Deus falou para ela que o dia dele, né, ela não sabe nem a hora, nem o dia, mas que Deus vai chamar ele para prestar de conta, né? E também ela falou que desceu ao inferno e conheceu o coronavírus, esse vírus aí que está matando pessoas. Gente, está muito complicado falar da palavra de Deus. Você fala da palavra de Deus, que é a Escritura Sagrada, mas pelo que eu tenho visto, as pessoas preferem mais escutar as pessoas falarem que foram arrebatadas ao inferno, que viu pessoas presas em gaiola, que viu famosos sendo torturados. Por que só fala em famosos? Lá só tem famosos só. Gente, vamos vigiar. Pessoas por dinheiro, ela vende a alma dela até pro diabo. Porque que quando ela começou a falar sobre que foi arrebatada ao inferno, o canal dela multiplicou os inscritos. E as pessoas concordam com essa pastora Nadir, viu? Tudo que ela diz, as pessoas dizem que é verdade. E com esse pastor Júlio César também. Gente, expulsando demônio só pela sombra. Vou expulsar um demônio só pela minha sombra. Nem Jesus Cristo expulsou o demônio só com a sombra dele. Como é que um pastor diz uma heresia dessas? Fica muito complicado, né? As pessoas quererem escutarem os verdadeiros pastores, as verdadeiras missionárias, evangelistas. Fica muito difícil, né? Os canais pequenos
não consegue crescer porque as pessoas usam de heresias, de astúcia do inimigo, induzindo as pessoas ao erro. Você vê agora o bispo Josivaldo Batista. Quem tem uma esposa dessa não precisa de inimigo não, porque uma esposa que combina para derrubar o esposo, porque ele estava no ranking de uns em primeiro lugar, arrecadando 5 milhões, não para ele, mas para o Ministério Mundial, e a esposa se negando ao seu esposo, porque a esposa não pode se negar, e aí tramaram, e o bispo foi pego lá, né, com a suposta amante, né? Fica muito difícil para ele, né? E a esposa agora, com um cargo bom, né? Se o casamento não estava indo bem, não era melhor se separar do que fazer isso com o próprio esposo? O esposo está numa situação difícil. E quem somos nós para julgar ele? Tem pessoas que dizem, eu não caio. Não fale isso não, porque Satanás ele pode colocar uma Dalila tão bonita na tua frente, ou um homem, e uma pessoa cristã, ela cair. Tem pessoas que dizem que não cai. Nós somos seres humanos, isso aqui é carne, ó. Não adianta dizer não para mim não, que eu estou errada não, porque eu estou certa. Você pode dizer, eu não fazeria isso não. Uma menina jovem, bonita, e a própria mulher tramando, mas a filha do bispo apóstolo Valdomiro Santiago, que não quer nem atender mais o Josivaldo Batista, fica muito complicado. Ela ficou numa situação boa no seu trabalho, né? Até rumores estão aí que a filha do apóstolo Valdemiro Santiago está se divorciando. Não sou ungido de Deus, né? As pessoas falam que tem uns canais que falam que ele não é saia jeans, um homem imortal. Ninguém é imortal não, gente. Gente que tem sabedoria e lê a palavra de Deus não cai em tramolha de falsos pastores não, de falsos profetas não. Rosa ungida, vassoura ungida, travesseiro ungido, água ungida, fonte. Tem até fonte quando você entra no centro de Salomão lá em São Paulo lá. É aquela fila com as garrafinhas para você pegar aquela água. E Deus faz, sim, porque Deus tem poder de fazer, de curar, de libertar, de transformar. Mas uma irmã que nem eu pregando, ninguém dá valor não. Pode tiver um título que tiver, ninguém dá crédito não. Só dá se tiver dinheiro ou for reconhecida. Mas eu agradeço a Deus pelos meus inscritos. E peço aos irmãos que em nome de Jesus deixe seu like, meu esposo, nas músicas dele. Compartilhe e deixe seus comentários, porque isso vai ajudar a ele a divulgar o trabalho dele, né? Seja feita a vontade de Deus, porque muitos estão aí, lá em cima, estão fazendo coisas que não é do agrado de Deus, que está fora da palavra de Deus. Muitas heresias. E as pessoas acreditando, gente, como é que uma pessoa é arrebatada ao inferno, gente? Se lembra daquela passagem de Lázaro?
do rico e do pobre que era Lázaro. O que foi? Um foi para o seio de Abraão e o outro para um inferno. Ele falou para o pai Abraão mandar pregar para a família dele para que não fosse para aquele lugar. Ele disse que os que estão vivos não acreditam, tirasse um morto, aparecer falando para os vivos que ele estava ali naquele lugar. Como é que uma pessoa que está viva ela é arrebatada ao inferno? A Bíblia diz que quem morre, Eclesiastes fala, se eu não me engano, no 3, versículo capítulo 3, por diante. Quem está vivo sabe que vai morrer, mas quem morreu não sabe nada. Sua memória foi entregue ao esquecimento. Quem dessa sepultura não pode louvar a Deus? Como é que um ser humano tem a capacidade para ganhar escrito de dizer que desceu ao inferno? O pastor Júlio César dizendo que estava falando com Jesus no celular. Gente, tem outro aí também, que eu vou procurar saber o nome dele. É um bispo. Ele estava na igreja orando e apareceu lá uma imagem lá. Ele começou a comentar, eu não quis nem escutar. Ele quer dizer que é um anjo, né? Mostrando na imagem. As pessoas estão pregando heresias, estão falando coisas. Satanás, ele pode sim mostrar. Satanás, ele tem pessoas que brincam com ele, mas não brinque não. Porque eu já vi pastores ser envergonhados, sem ter autoridade de expulsar esses demônios, porque é castra, tem pessoas que têm castra de demônio, tem pessoas que têm pacto, quem tem pacto, não mexa não. Porque você pode até morrer, pode não, você morre. Porque Satanás é um derrotado, ele é derrotado, mas ele tem poder, ele não tem poder, ele tem força. Você não quer nem imaginar o que é lidar com demônios, porque eu sei o que é isso. Porque eu fui expulsar, em nome de Jesus. Vou contar para os irmãos. Um cidadão se manifestou-se com a castra de demônio, com legião de demônios. E eu tive que, em nome de Jesus, me ajoelhei, comecei a orar. E comecei a expulsar em nome de Jesus. Sabe o que ele disse? Que ele estava naquela casa, porque aquela casa estava vazia. Sabe o que ele quis dizer? Que ele estava ali porque aquela pessoa não tinha Deus. Mas eu estava lavada de suor. E tem pessoas que correm. Mas como eu tenho chamada de Deus, eu não posso correr. Mas se você não tem noção, se você não tem essa área, como se posso eu dizer? Você não sabe para onde se expulsar um demônio. Como você não sabe lidar com isso, não mexa não. Porque às vezes, se você não tiver com os pés juntos, na presença de Deus, aquele mal daquela vida daquela pessoa entra na sua vida. Eu não venho dizer que não entra não, porque entra sim, viu? Não mexa com aquilo que você não tem autoridade por Deus não, porque tudo é dom de Deus. Expulsar a legião de demônios, expulsar demônio, a autoridade que Deus nos dá. Não é nós que queremos se aparecer, não. E nós só vamos como Deus autoriza. Tem que ser jejum, oração e muita oração. Porque castra de demônio pode ir na palavra de Deus. Só expulsa com jejum e oração. Tem igreja que nem mexe e é bom que nem mexa mesmo. Porque tem pastor que já tem morrido aí. Porque estão com o pé dentro e outro pé fora. E os feiticeiros têm matado, ainda chegar a dizer o que fez. Por quê? Porque foi lidar
com aquilo que não estava preparado. Fiquem na paz de Jesus. Que Deus abençoe, que Deus livre de todo mal, que Deus livre do homem sanguinário, que Deus livre de acidente, que Deus livre de uma bala